Estou colocando meu e-mail para vocês. Que vocês possam mandar as atividades. Qualquer outro tipo de informação relacionada aos conteúdos, vocês também podem ficar à vontade. Bom dia, E professor. utilizar. Bom dia, Ecos, tudo bem? Assistindo só falta, rapaz. Eu recebi poucas atividades do que eu pedi para vocês, tá? Recebi só da Maria Rosa, recebi do Alan, recebi da Eduarda, recebi de quem da Orleane, da Soliane, recebi da Carol. Tá faltando mais atividades. E olha que hoje eu vou cobrar mais de vocês, vou pedir que vocês façam mais questões. Então, meu e-mail está aí, tá? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Falamos de ácido carboxílico. Não é só para a gente relembrar o que foi dito na aula passada. Vocês conseguem visualizar meu quadro aqui? Consegue? Está todo mundo visualizando o quadro? Sim. Se não, por favor, me avise. Então, a gente fala de ácido carboxílico. Só para a gente fazer aqui, só para a gente relembrar. Nós lembramos dessa estrutura, onde nós temos uma carbonila. Essa carbonila, ela é de extremidade de cadeia, não é isso? Ó? Vai estar sempre nas pontas. Lembrando que esse Rzinho que vocês estão vendo aqui é a cadeia carbônica, né? A quantidade de carbonos que nós vamos ter. O nosso ácido mais simples é esse aqui, que é conhecido usualmente como ácido fórmico, que é o ácido das formigas, que ele tem esse que eu falei para vocês, nomezinho usual, ácido fórmico. E ele é conhecido pela EUPAC como ácido metanóico. MET, que só tem um carbono, né? Ó, a gente vai estar sempre arremetendo os estudos dos compostos orgânicos, só que nós conhecemos pela quantidade de carbono. O tipo de interação que existe é só ligações simples. E eu fiquei sem espaço, mas eu vou colocar bem aqui embaixo, tá? Ó, vou colocar assim. O sufixo do ácido é oico. O sufixo do ácido é oico. Não esqueça, precisa fazer a nomenclatura desses ácidos. Vão iniciar com ácido e vão terminar com oico. Inicia com ácido, termina com oico. Posso ter os multiplicadores, né? Posso ter dois grupos de ácido carboxílico na mesma cadeia. Aí eu vou terminar com dioico. Não é isso? Ah, o Pedro também, eu vi a atividade do Pedro. Termina com dioico. Tá? Não esqueçam disso, por favor. Então, a gente relembrou um pouquinho sobre o ácido. Terminei na aula passada falando sobre sais, né? As derivações dos ácidos carboxílicos, né? Esses sais orgânicos. Só fazer um exemplo de ácido carboxílico para a gente poder definir aqui a nomenclatura, né? Vocês fizeram atividade relacionada a isso, mas vou fazer aqui uma outra para a gente definir uma nomenclatura, um teste, tá? Um detalhe importante, a carbonila também é carbono, tá? O meu pincelzinho não tá legal, mas a carbonila também é carbono. Então, quando você for fazer a contagem da cadeia, você tem que contar com a carbonila. Então, nesse caso, como eu tenho dois grupos ácidos, né? Ó, eu tenho dois grupos carboxílicos aqui, eu posso fazer a contagem tanto da direita quanto da esquerda. Então, se eu contar aqui, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o carbono 7. Então, se são 7 carbonos, né, e eu já classifiquei aqui como sendo ácido, vou iniciar com a palavra ácido.
Se é um ácido, eu tenho que iniciar com a palavra ácido. Vou agora para o que nós conhecemos como prefixo, que é justamente aqui a quantidade de carbonos. Note que eu não tenho nenhuma insaturação, muito menos ramificações, que se eu tivesse ramificações, eu ia começar com as ramificações, e depois vem o prefixo, infixo. Se tivesse insaturação, depois as insaturações, e no final, o nome ióico, que representa o ácido formador aqui, né? Então, nesse caso, ácido, como são 7, vou colocar et, que são de 7, an, que só tem ligações simples aqui, e termino com dioico. Posso colocar até aqui o O, heptano, que eu vou colocar um tracinho assim, para colocar o dioico. Professor, se eu colocar tudo junto, tem algum problema? Não. Se eu não quiser colocar esse hífen aqui e juntar tudo, tem algum problema? Não. E se eu quiser colocar a numeração, professor, tem problema? Também não. Se quiser colocar 1, 7, dioico, não terá problema. Só que, como eu falei para vocês, colocar esse 1, 7 é especificar demais. Por quê? Porque nós sabemos que esse grupo carboxílico, ele sempre vai estar nas extremidades. Então, se eu tenho 7 carbonos e eu tenho 2 grupos de ácido, um vai estar na extremidade e o outro vai estar na outra. Então, não precisa ser tão específico dizendo que é a posição 1, 7, 1, 9, enfim, dependendo do tamanho da cadeia. Tá? Bom dia, Maria. Então, eu consigo fazer dessa maneira, tá? Então, tá aí uma maneira de nós fazermos a nomenclatura e o PAC dos ácidos carboxílicos. Professor, eu tenho um ácido carboxílico de cadeia fechada? Sim, nós temos. Nós temos. Bora ver aqui um exemplo. Eu posso ter isso daqui, eu posso ter um anel aromático. Tenho aqui um anel aromático e bem aqui eu posso ter um grupo de ácido carboxílico. Eu me deparei com isso daqui, eu tenho uma cadeia fechada, eu tenho aqui a presença do ácido carboxílico, ele também vai continuar como ácido. Só que ele vai ser o ácido o quê? Ácido que é de benzeno, né? Ióico, que é de ácido carboxílico, ácido benzoico. Eu só poderia colocar ácido fenólico? Não. Porque, na verdade, embora eu tenha a presença desse ácido aqui, eu não posso considerar isso daqui como sendo um fenil, tá? Ele é o benzeno realmente, ok? Não existe uma ligação. Esse daqui não é o íon, não é a valência livre, é a interação da carbonila com esse carbono aqui, ó. Carbono direto nessa cadeia. Quando a gente estiver falando de compostos orgânicos de funções mistas, vocês vão ver que essas funções elas seguem prioridades, né? Segue quem tem, nós temos, como é que eu digo, hierarquia em relação às funções. Nós temos funções consideradas mais importantes, e essas funções mais importantes, quando se encontram em uma mesma cadeia, elas precisam ser representadas com mais ênfase, né? Eu posso dizer, por exemplo, que o ácido carboxílico é um deles, né? Se você tiver um ácido, tiver, por exemplo, um aldeído na mesma cadeia, quem vai predominar é o ácido. Como, professor? No início e no final. Quando eu digo que eu tenho um ácido, eu vou ter que colocar no final a palavrinha óico, né? Então, vou fazer essa derivação mediante isso daí. Meninos, quem não estiver entendendo, por favor, não fique em silêncio. Quem não estiver entendendo, por favor. Diga, Maria. Você pode fazer uma representação da diferença do fenol para o benzeno. Sim, pois não. Isso aqui, Maria Rosa, isso aqui é o benzeno, onde ele pode ser representado por esse círculo, ou ele é representado pelas triplas alternadas. Isso é o benzeno, tá? Isso é o benzeno. O fenol, Maria, vou apagar aqui o ácido. O fenol é se eu tivesse colocado em qualquer uma dessas representações do benzeno uma hidroxila. Em qualquer posição, a posição não interessa. Você pode ter vários
várias hidroxilas aqui, por exemplo, várias. Pode ter várias, todas elas representam fenol, tá, ó. Então, se você tiver a hidroxila ligada ao anel aromático, que é o benzeno, aí você tem quem? Você tem um fenol, não é mais um benzeno, e sim um fenol. Ok? Deu para lembrar isso daí? Ok. Então, ó, isso é fenol, e isso é benzeno. Se tivesse um alternado, seria do mesmo jeito. Hidroxila ligada ao anel aromático é considerado fenol, é o grupo funcional fenol, independente da posição onde ela esteja. São 6 carbonos, independente da posição. Se tiver ligado diretamente ao aromático, nós temos um fenol. Tudo bem? Diga, Vitor. Você botou Vitor Emanuel. É presença, é? Falando sobre presença, não é isso? Então, isso daí é mais ou menos o que a gente falou sobre as carboxílico. Vou falar dos sais, vamos ver a nomenclatura dos sais, tá? E aí nós necessitamos, como a Erla colocou aqui para vocês, dúvidas, vocês não fiquem calados, não, por favor. Tá? Vamos tirar as dúvidas agora. Se você não falarem, dá a entender que todo mundo está entendendo, assim, vamos tá, certo, é isso daí. Se não fala, a gente fica, realmente dá essa impressão. Professor, se eu recebeu minha atividade, recebi, Cris. Recebi. Então, nós vimos aí as derivações dos carboxílicos, né? Assim como qualquer ácido inorgânico, eles têm o sabor azedo, isso é uma característica. Então, ele tem um sabor azedo, tá? Esse sabor dele está relacionado ao grupo que nós conhecemos. Deixa eu dar um exemplo muito comum de um ácido muito consumido nosso, o ácido acético. Vocês estão vendo que o nome é diferente, tá pro ICO, né? Lembra lá do nono ano, quando a gente falava do ICO e oso? Lembram? ICO ou oso, né? Nós temos o ácido sulfúrico e temos o ácido sulfuroso. Nós temos o ácido nítrico e nós temos o ácido nitroso. Lembra disso daí? Então, não é diferente aqui não, tá? Quando a gente vai trabalhar as reações de neutralização com ácidos orgânicos, nós trabalhamos da mesma maneira como é trabalhado com os inorgânicos, que é uma reação de neutralização. Nós vamos pegar um ácido com a base, vamos formar um sal e vai haver liberação de água. Isso vai acontecer do mesmo jeito que acontece com o inorgânico. O que é que nós vamos ter que lembrar também em função disso? Os nomes, a nomenclatura. Se um sal, gente, só para que vocês lembrem, um sal ele é considerado neutro. Por quê? Porque ele é uma reação entre um ácido e uma base. Então, vai ser o quê? Vai ser o ânion do ácido com o cátion da base. E vai formar quem? O sal. Então, o seu nome, isso, mosquito teimoso, né? Mosquito maldito, te mato, te pico, te boto no vidrico. Eu botei isso daí para vocês. Alguém lembrou? Deixa eu ver quem foi muito rápido. Quem foi esse cidadão que lembrou? Foi o Eclis. É isso daí, Eclis. Justamente. Então, são coisas que nós temos que lembrar, que nós temos que estar sempre relembrando para a gente poder galgar passos maiores, né? E principalmente aqui na parte da orgânica. Então, tem muito a ver, está muito ligado essas informações. Então, nós temos aqui o ácido acético, que é conhecido como na IUPAC, né? Isso daqui é como ele é o usual dele, tá? Deixa eu só colocar aqui uma... Esse usual é o que ele é conhecido comercialmente, óbvio, que você não vai chegar lá no seu Zé e vai dizer assim, seu Zé, me dê bem aí um vidrinho de ácido acético. Depois você anota no caderninho, ele vai dizer assim, não, meu filho, pelo amor de Deus, a gente não vende droga aqui, não. Então, ele não vai saber o que é isso. Mas se você fala, me dê aí um vidro de vinagre, aqui eu tenho. Né? Então, ácido acético, gente, é vinagre. Né? Se a gente for falar um pouquinho da história da oxidação, os vinhos, eles podem se transformar em vinagre. Nós vimos aí a história dos legendários, né? Que andavam a quilômetros e quilômetros, eles não levavam água, e sim uma garrafinha com ácido acético. Esse ácido acético era um vinho que era oxidado.
e aí dava ele, quando eles bebiam, né, essa solução, que era muito azeda, eles começavam a salivavam, e dava a entender que ele não tinha sede, né, porque a boca se enchia de saliva, e aí eles conseguiam andar por mais e mais tempo, tá? Então está relacionado com esse ácido aqui, né, que tem um sabor azedo, o sabor característico, diferente das bases, né? Nós sabemos que as bases, o sabor... Oi, Maria. Falou? Professor, só pode repetir essa parte aí da nomenclatura? A nomenclatura aí usual do ácido, é isso? Isso. Então, ó, a nomenclatura usual desse ácido é essa, ácido acético. Aí o PAC dele, deixa eu apagar o aquoso. Aí o PAC dele, ó, porque esse é o acético, é esse ácido aqui representado, Maria. Vou fazer a estrutura dele, ó. São 2 carbonos, CH3, a carbonila, né, ó, e a hidroxila ligada aqui, ó. Então, são 2 carbonos, 1, 2, ó. Carbono 1, carbono 2. Então, se são 2 carbonos, vai ser, como é o nome dele? É ácido o quê? Ácido que são 2, né? Isso. Ligações simples, ó. E o óico para completar. Então, ácido etanóico. Esse é o nome dele. Esse R, Pedro, são as cadeias carbônicas, né? Ó, tem vários carbonos. Esse R seria esse daqui, ó. O CH3. Tá? O R seria o CH3. Porque aqui eu tenho um grupo, né, de ácido carboxílico, que o R é a cadeia que vem toda para cá, ó. Né? Então, 10, 20, 30 carbonos. Isso acontece quando a gente está falando de ácidos graxos. Não, Né? e no caso do éter, que geralmente quando a gente coloca na representação tem 2 R's do lado, né? Sim, é um R. Eu chamo de R1 e R2. Então seria um CH3 de um lado e CH3 do outro? Sim, CH3 de um lado, CH3 do outro. Esse R são as cadeias carbônicas, tá? Pode ser cadeia fechada, entendeu? Cadeia ramificada, não interessa. O que vai estar ligado a ele são cadeias carbônicas, tá? São carbonos com derivações ao hidrogênio que nós já conhecemos, tá bom? Então aqui, ó, o ácido etanóico é a mesma coisa de ácido acético, só que aqui é o PAC, tá? Aqui é que é o PAC, quer que nós façamos a representação dessa maneira. Maneira usual, maneira IUPAC. Então, nós temos os 2 ácidos mais... porque eu tinha colocado aqui o hidrogênio, né? Então, aqui, ó. Nós temos os 2 ácidos mais comuns, né? Ou os mais simples, que é o ácido metanóico, que eu falei para vocês no início, o ácido fórmico, usualmente conhecido, e o ácido etanóico, que também é conhecido por ácido acético. Existe uma estruturazinha que vocês vão ver mais à frente, que é chamada de anidrido. O anidrido, né, os anidridos de ácidos, é justamente isso, uma desidratação, que nós chamamos de desidratação intramolecular. O que é isso? 2 ácidos vão se aproximar e vai haver abstração de água. A água vai ser produzida e vai sair. Consequentemente, vai haver a ligação direta com um dos oxigênios que sobra, formando o anidrido. E esse anidrido, vou dar o nome dele assim, anidrido acético, porque eu vou ter 2 ácidos acéticos que vão produzir esse composto. Então, existem várias derivações relacionadas aos ácidos carboxílicos, mas isso é um conteúdo que nós vamos ver mais à frente, tá? Eu quero falar dos sais. Oi, Maria. E Diga. elas terminaram que o senhor tinha colocado aí no quadro. Não entendi, Maria. Falhou sua ligação, falhou. Não As entendi. terminações. Iquioso, né? Certo. O iquioso é só para a gente relembrar que eu estou falando de ácido. Tá? Então, por exemplo, eu estou vendo ácido acético, tá vendo aqui, ó? Ó, o ico. Né, ó? O ico representa o sufixo do ácido. Porque nós vemos o óico, né? Óico, né? Isso que a gente define como ácido carboxílico. Mas você vai notar que esse O aqui, ó, não é diretamente do ácido. Esse O, Maria, significa dizer que eu tenho o quê? Hidrocarboneto, né? Que eu tenho hidrogênio e carbono. Então, aqui é a representação dos hidrocarbonetos. Vocês conhecem muito bem isso. Então, quando eu coloco aqui ácido butanóico, ácido butan, ó. Podia colocar só aqui, ó, ácido, né, o butano. E a terminação ico é de quem? É do ácido, por isso que fica ácido butanóico. Não é isso? Ácido butanóico. Então, nós temos o ico, como a gente já tinha colocado, e nós temos o oso, que o Eccles relembrou aí aquela musiquinha do mosquito, né?
Então, mosquito, teimoso, te mata, te pico, te bota no vidrico. Então, esse ico-ioso é só as mudanças, né? Porque você vai lembrar lá nos ácidos inorgânicos que nós temos também o hídrico, né? Nós temos o hídrico. O hídrico significa dizer que eu tenho que espécie de ácido? Quem lembra? Quem lembra disso? Que espécie de ácido eu tenho quando eu tenho a terminação hídrico? Quem vai lembrar disso daí? Porque nós temos duas espécies de ácidos. Nós temos os oxiácidos e nós temos os hidrácidos. Os hidrácidos, especificamente, é que vão ter essa terminação hídrico, que nós vamos ver isso daí mais à frente, tá? Vamos falar da reação de neutralização? Deu para entender aí, Maria? Deu. Qualquer coisa é só falar, isso aí. Reação de neutralização, que vem a ser essa reação de neutralização? Se eu vou fazer a neutralização ela funciona assim. Onde a gente vai reagir um ácido com a base, né? Ó, vou até abreviar só, tá? Sal. Isso, ácido com a base, né? Ácido e base formando o quê? Sal e água, né? Vai formar aqui um sal. Esse sal vai depender do que nós estamos trabalhando, né? Se for um ácido orgânico, obviamente. E água. Isso aqui é neutralização, gente. Então, essa neutralização, se eu estivesse trabalhando direto com um ácido inorgânico, se eu desse um exemplo aqui com um ácido inorgânico, se eu pegasse bem aqui o ácido clorídrico, HCl, e fosse reagir ele aqui com NaOH, que é o hidróxido de sódio, eu vou produzir aqui o sal de cozinha, né, que é o cloreto, mais água. Não é isso? Se a gente for ver, o balanceamento é o mesmo, né? Professor, vou ter que balancear? Não, não precisa balancear. As equações, se surgirem em prova ou atividades, ou mesmo em concursos que vocês venham a prestar, elas vão estar lá balanceadas, não interessa a questão do balanceamento nesse sentido. E sim, que você venha entender o que é uma neutralização. Óbvio que quando eu estou falando de neutralização, eu tenho algumas características que não vem ao caso agora, mas é sempre bom lembrar que nós temos neutralização total, né, onde vai consumir todas as hidroxilas e os H+ presentes. Nós temos as parciais, no sentido de eu ter mais hidrogênios ionizáveis do que hidroxilas, ou vice-versa, né? Ter mais hidroxilas do que hidrogênios ionizáveis. Então, nós temos aí o que nós chamamos de neutralizações incompletas. Nesse caso, ela pode produzir um sal ácido ou um sal básico, que também foram conteúdos que nós tivemos lá no nosso 9º ano. Tá? Que eu acredito que o dos Anjos já deve ter relembrado isso daí para vocês. Ok? Então, se eu vou colocar o nome desse sal, o nome desse sal, ele é a derivação da base e do ácido. Então, não seria que ácido clorídrico, né? Eu vou só colocar o clorídrico para não perder tanto tempo. Ácido clorídrico, porque justamente ele é um hidrácido, que é ácido clorídrico. Eu vou só tracejar aqui o hídrico. Essa base aqui, o que é? Hidróxido, né? Hidróxido de quê? Hidróxido de sódio. Isso. Hidróxido de sódio. Né? Hidróxido de sódio. Veja bem, o sal formado, ele é a junção de quem? A junção do cátion do ácido, aliás, perdão, do ânion do ácido e o cátion da base, tá? Repetindo, o sal formado, ele é a junção do ânion do ácido, que é justamente o cloro, e do cátion da base, mas vocês estão vendo que é nessa mesma ordem. Primeiro você vai para o cátion, depois você vai para o ânion. Isso também acontece com os orgânicos. Não vai mudar, não. Quando eu venho para o nome, como é que fica o nome desse sal? Aí, ó. É o quê? Não é um cloro. Eu vou esquecer a palavra ácido e vou colocar agora, vou tirar esse hídrico, né, ó, e vou colocar o eto, né? Vai ficar o quê? Cloreto de Cloreto, sódio. né? Tiro o ico, ó, no caso aqui o hídrico, vou colocar o eto. Cloreto de quem? De sódio. Cloreto de sódio. Então, se eu tenho o hídrico, eu tiro o eto, né? Eto, ituato. Lembra disso? Eto, ituato. Aí vou voltar para o meu amigo X. Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico.
Então, ó, esse hidrico aí, ó, né, vai pro eto. Então, cloreto, o cloro, e vou tirar aquele hídrico, vou colocar o eto, cloreto de sódio. Nós vamos ver um exemplo agora com ácido orgânico, e vamos ver que vai funcionar do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito funciona. Posso apagar esse exemplo aqui, não posso? Só para a gente relembrar, tá? No ácido orgânico, a ideia é a mesma. Oxente, por que esse negócio tá desligando? A ideia é a mesma. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos para o nosso ácido mais básico, né? Vamos para o ácido acético. Vou botar o ácido acético aqui. CH3, carbono dupla OH, mais, vou colocar a base aqui, vou botar o potássio agora, né, o hidróxido de potássio. E agora vamos ver como é que vai ser o nosso sal formado. Vamos ver como é que vai ser o nosso sal formado. Lembre-se sempre que vai formar sal e vai liberar o quê? Água. Ácido mais base, forma sal e libera água. Então, eu vou ter água formada. E essa água formada vem de onde, gente? Essa água formada está vindo daqui, ó. Eu tenho uma hidroxilazinha que vai retirar esse hidrogênio aqui, ó. Tá vendo? Retira esse hidrogênio, vai virar essa molequinha de água aqui que vocês conhecem, né? Ó, que é o nosso produto, saiu. Só que quando ele sai, vai ficar quem? O cátion aqui e vai ficar um negativozinho aqui, ó. A água saiu, né? Eu vou apagar até a água aqui para não confundir mais a cabecinha de vocês, ó. Foi-se embora, virou água. Né, ó? O que é que vai acontecer? Vai haver atração entre os dois, ó, positivo e negativo, né, não? Existe essa atração. E aí, consequentemente, vai produzir o sal. Então, o sal produzido é todo esse elemento aqui, ó. H3C, C dupla O, né, ó, esse O agora. Só botar aqui o negativo para vocês verem que ficou com positivo, né, ó. Não é isso, ó? Ficou assim, ó. Mais quem? Mais água. Agora vamos para o nome, vamos para a nomenclatura desse sal. Vamos para a nomenclatura desse sal. Esse ácido aqui era quem? Não era o ácido acético ou o ácido etanóico? Né? Então vamos colocar no etanóico. Então como é que seria esse sal? Não é o etanóico? Seria assim, ó. Etanóico, não é? Esse óico vai sair, né? Esse ico vai sair, vai ficar agora etanoato. Etan, de etano, né, ó, e o ato, que é agora a formação do sal. Então, vai sair o ico e vai entrar quem? O ato. Etanoato de quem? Etanoato de potássio, né? Etanoato de potássio. Ato. Não entendi, Pedro. Por que que aqui ficou etanoato? Porque é ico aqui, ó. O professor explica de novo, por favor. Explico. Veja bem. O nome do ácido é etanóico, ácido etanóico. Lembra lá do eto e ituato? Lembra dos inorgânicos? Eto e ituato. Não é? Ó? Então, se é ato, é porque eu estou falando de um ácido ico, né? Ó. E ico vai ser ato, o sal. Tira o ico, vai para o ato. Por isso que ficou etanoato. Se fosse o ácido butanóico, então, butanoato. Se fosse o ácido pentanóico, pentanoato. Eu tiro o ico e vou colocar o ato. E vou completar com o metal formador, que vem da base. Tá? Então, isso é eto, ito, ato. O eto seria quem? Seria do oso, né? Seria do oso. Aí sim você colocava o eto. Só que nesse caso aqui, na orgânica, nós não temos esse eto, tá? Que eu não vou ter um ácido direcionado com esse nome oso, tá? É sempre ico para identificar o ácido carboxílico. Então, esse eto não existe. Você vai trabalhar sempre com esse ico e o ato. Vai tirar o ico e vai adicionar o ato. Por isso que ficou etanoato. Vou dar outro exemplo. Vou apagar aqui. Vou apagar toda essa molécula, vou colocar outro ácido aqui. Vamos lá, outro ácido. Vamos para o metanóico. Do mesmo jeito vai acontecer aqui com a base NaOH. Como é que vai ser o nome desse ácido? Como é o nome desse ácido aqui? Vamos lá. E o pai, como é o nome dele? Me digam aí, ácido o quê? Ácido, só tem um carbono, é o quê?
Metanóico. Metanóico. O óico aqui, ó. Metanóico. Tá vendo? O ico tá aqui, ó. Olha o ico aqui, ó. Ácido metanóico. A base nós já conhecemos. A base é a base inorgânica. É o hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio. Não é isso? Vamos pegar só essa parte final aqui para completar o sal. Vai formar água, não vai? Forma água. Mas o meu sal aqui, ó, vai tirar esse elemento, né, ó. Né, vai formando a água aqui. Eu vou colocar aqui embaixo que eu fiquei sem espaço, tá? Então, o sal formado vai ser esse. O sal formado vai ser esse. A hidroxila, que vai estar ligada a isso aqui, ó. Mais a água, que eu não posso esquecer de fazer a apresentação, se é uma neutralização. Então, se o nome do ácido, crianças, é ácido etanóico, o nome do sal vai ser como? Eu esqueço o ácido, ó. Não coloco mais ácido aqui. Eu vou colocar como? Metanoato. Metanoato. Eu tiro o ico, coloco o ato. Não coloco mais o ácido, porque não é mais um ácido, né? Que agora é um sal. Metanoato de quem? Metanoato de sódio, né? Metanoato de sódio. Então, eu tiro o ico da nomenclatura que eu tenho aqui do ácido. Professor, mas se fosse ácido fórmico, se lá na questão tivesse colocado como ácido fórmico, olha o ico no final vai ter. Então, seria o quê? Formiato de sódio. Você vai tirar o ico e vai colocar o ato. Simples assim. Não coloca mais a palavra ácido, porque não é mais um ácido, e vai completar com esse nome aqui relacionado a esse composto, que é justamente o ânion que ficou. Lembra que é o ânion do ácido com o cátion da base. E aí vai ficar metanoato de sódio. Então, para todo e qualquer ácido orgânico que você venha trabalhar, você vai fazer a classificação dele aqui, vai ver a nomenclatura dele, vai tirar o ico e vai colocar o ato. E vai completar com o nome do metal da base. Dessa maneira que se faz aí a nomenclatura de um sal orgânico, tá? Nomenclatura de um sal orgânico. Deu para entender isso daí, Orleane? Deu sim. Deu. Mais alguém ficou com dúvida em relação a isso daí que eu falei dos ácidos e dos sais formados? Os sais formados são esses, ó. Você vê lá, tem lá na questão, calcule a massa do metanoato de sódio. Aí você está sabendo que estão falando de um ácido, né? Diferente se fosse de um ácido metanóico. Aí, por exemplo, já tem um ácido como definição no início da palavra e o óico no final. Lembrando que esse O é o conectivo entre o hidrocarboneto e a função ácido, né? Esse O é esse conectivo. O que vai interessar para quando eu for trabalhar com o sal, propriamente dito, é tirar o ico, tá? Eu só vou tirar o ico, o O vai continuar. Aqui, ó, metanoato, ele continua, né? Professor, A parte do metanoato, não entendi. O Vitor não entendeu. Vitor, E, olha professor, o nome do ácido. Diz, Alan. Depois eu respondo o Vitor. Diz, Alan. sempre esse O vai estar aí, professor. Sempre. Vai. Ele é o conectivo. É como se você estivesse dizendo que é um metano, né? Ó. Você só tem um carbono. Então, carbono é o quê? Ligação simples, né? E o O é de hidrocarboneto. Entendeu? Tu vai completar com esse ato porque era um ico aqui. Tá? Certo. Deu para entender agora, Alan? Vitor, veja bem. Ok, Vitor, veja bem. O nome do ácido é fornecido para você, ou a questão pede que você dê o nome dele, tá? Se a questão te pedir para que você dê o nome desse ácido, vou apagar aqui. Você vai olhar para ele e vai ver logo se ele é ácido. Como é que você sabe que ele é ácido? Através disso daqui, ó, carbono, dupla O, hidroxila. Carbono, dupla O com hidroxila é o quê? É um ácido. Não esquece disso. Carbono, dupla O com a hidroxila ligada, você tem quem? Um ácido. Agora, vamos para o nome dele. Como é que eu vejo o nome dele, né? Prefixo, infixo e sufixo? Prefixo mais infixo mais sufixo, não é isso?
Se eu já classifiquei como ácido, agora eu vou ter que voltar para aquela parte de hidrocarbonetos, ver a quantidade de carbonos que ele tem, ver o tipo de interação entre esses carbonos, e como eu classifiquei o ácido, eu vou colocar o sufixo quem? Do ácido. Qual é? Qual é o sufixo do ácido? Qual é? Me digam aí. Qual é o sufixo do ácido? Alguém? Ninguém? Oico. É oico. Não é? Se você viu o oico, eu estou falando de ácido. Então, o sufixo do ácido é o oico. Então, quando eu venho para cá, Vitor, veja, só tem um carbono, ó, que é justamente o carbono da carbonila. É algo que você não pode esquecer nunca. Esse carbono faz parte do prefixo. Faz parte do prefixo. Então, o prefixo é a quantidade de carbonos que você tem na cadeia. Nesse caso, você só tem um. Por isso que o nome dele é metan, né? Que é ligação simples, ó, tá vendo, ó? Só tem ligação simples aqui, ó. Ah, e essa dupla tá fora, não me interessa. Eu tenho que olhar esse daqui, ó. Então, apagando aqui para terminar a nomenclatura para o Vitor. Então, veja, Vitor. Aqui vai ficar ácido. Esse pincel já era. Ácido, met, que só um carbono. De ligações simples entre ele, ó, tá ligação simples. Ó, de hidrocarboneto. E o íco representando o ácido. Ácido metanóico. Quando eu reajo esse ácido metanóico com a base, eu estou fazendo isso daqui, Vitor, uma neutralização. Neutralização é isso. Reagir um ácido com a base, produzindo um sal e liberando água. Tá? Reage um ácido com a base, produz sal e libera água. Como é que ficaria, então, o nome desse sal? É justamente isso, ó. Vai retirar esse hidrogênio com essa hidroxila e vai produzir água, H2O, tá vendo, ó? H2O, e ó, produz água. O que é que faz? Esse sódio que está isolado agora, que é positivo, vai se unir com esse oxigênio que ficou isolado também, que é negativo, produzindo esse resultado, Vitor, ó. Esse resultado vai continuar a carbonila aqui, vai continuar o hidrogêniozinho aqui, o oxigênio também. O que vai se juntar agora é o sódio. Por quê? Porque ele estava sozinho. Não formou água com essa interação? Com essa interação direta? Formou água, se juntou aqui, ó, produzindo agora um sal. Então, se você viu uma estrutura que tem a presença de um metal, qualquer um, orgânico ou inorgânica, tendo a presença de um metal, onde você fez essa derivação, onde você fez a neutralização, você vai ter um sal, tá? Isso daqui, ó, é o que acontece, por exemplo, com a saponificação, a produção de sabão. Alguém já viu alguém produzindo sabão? A minha avó fazia sabão. Pegava sabão com gorduras vegetais ou animais, juntava, né, fazia a neutralização com a base, né, a aluna Maria Vitória de Sampaio, primeiro ano, está assim. Juntava com a base e produzia quem? Produzia um sal. O sal, o sabonete que nós utilizamos, gente, é um sal. Ele é sal, para quem não sabe, né? Aquele sabão líquido que vocês usam, né? Do Dove, né? Dove, limpa a pele, essas coisas todas. Todos são sais. Todos são interações com o ácido orgânico. As gorduras que nós consumimos diariamente aí, com aquele hambúrguer que vocês ligam quase todo dia, né, que vai deixar no delivery, enfim, aquela pizza, aquele sorvete, todos eles têm essa gordura, né, relacionada a um ácido carboxílico, né, que é o chamado ácidos graxos. Essa palavrinha vocês já devem ter escutado bastante. Ácidos graxos. Os ácidos graxos são estruturas longas, uma cadeia de miseravelmente 200 carbonos, né? Cadeia longa, onde eu tenho apenas a presença de um grupo de ácido carboxílico. Lembrando que esse grupo é na extremidade, né? Então, quando eu venho fazer a neutralização, Vitor, eu vou tirar o hidrogênio e vai entrar o metal da base. O hidrogênio da hidroxila sai, entra o metal da base, por isso que produz água. E aí eu vou para o nome. Como é que é o nome, Vitor? É a derivação do ácido mais a base. Eu vou pegar só esse conectivo relacionado ao ânion, né? Vou tirar o íco da palavra, porque é ácido metanóico. Tiro o íco da palavra e vou adicionar quem? O ato. Vai ficar agora metanoato de sódio.
metanoato de potássio, metanoato de lítio. Vai depender da base que você estiver trabalhando, tá? Depende da base que você estiver trabalhando. Deu para entender isso agora, pessoal? Professor, Diga, Maria. na base sempre vai ter esse metal? Sempre, Maria. Sempre existe metal na base, tá? Só não nas bases orgânicas. Nas bases orgânicas, nós trabalhamos muito com a presença do nitrogênio. Por exemplo, nós temos amônia, né? Amônia é considerada básica, né? Nós vamos ver alguns grupos nitrogenados que falam sobre isso, ok? Mas se eu estou trabalhando diretamente com essa neutralização, onde eu tenho um ácido e uma base, eu vou ter sempre um metal relacionado aí com a base, tá? A base está fazendo uma relação com o metal. Tudo bem? Deu para entender isso daí, não deu, gente? Vamos prosseguir, tá? Porque hoje eu estou virado no giraia e eu preciso que vocês colaborem do jeito que vocês estão colaborando, tá? Porque eu vou falar de um novo grupo. Um grupo que é derivado do ácido, tá? Esse grupo, gente, ele é chamado de éster. Não confunda éster com éter, tá? O éster, crianças, o éster, ele tem um radicalzinho assim, ó. Esse R, Pedro e os demais, é sempre a derivação de cadeias carbônicas, tá? Então, vou colocar um R1 aqui, ó. Vou colocar a carbonila, que vai estar ligado a um oxigênio, que se liga a um outro grupo carbônico. Então, toda vez que vocês se depararem com a cadeia onde vocês vão ter carbono dupla, não, carbono, para formar o sal, é o ânion do ácido com o cátion da base. É isso aí, Maria. Ânion do ácido, cátion da base, né? Negativo e positivo se unindo, não é isso? Então, nesse caso aqui, ó, quando você se depara com essa situação, que isso daqui é a estrutura, tá? É assim que nós representamos a estrutura dos ésteres. Os ésteres, eles estão no nosso cotidiano, gente. Os perfumes, os sabores, né? Vocês que gostam daquele biscoitinho de baunilha, aquele sorvete com gosto de morango, enfim. Então, ali vocês estão consumindo esse grupo éster, tá? Então, ele representa os sabores e cheiros artificiais. Então, por exemplo, existe o cheiro da maçã, o cheiro do abacaxi, enfim. Esses cheiros, eles estão relacionados a esse grupo éster, né? Então, eu posso te dizer, por exemplo, que o da maçã é o butanoato de metila. Olha o ato entrando de novo, ó. Butanoato de metila. Agora vai ter o ato e o ila, né? Esse ila está relacionado a esse grupo 2 aqui, ó. Esse grupo que está ligado diretamente ao éster. Como é que eu posso representar de maneira condensada o éster, professor? Ele vai ser representado assim, ó. C-O-O. Vocês notam que aqui, ó, é essa representação, tá vendo? Ó? É a carbonila ligada direto ao oxigênio, não mais a hidroxila, sim o oxigênio. Professor, dê um exemplo aí, certo? Vamos lá, antes que meu tempo acabe, minha aula passa muito rápido. Então, veja, ó, eu tenho aqui o CH3, que vai estar ligado à carbonila, que se liga a um oxigênio, que vai se ligar a um outro CH3. Um detalhe importante, professor, como é que eu vejo a cadeia principal para poder definir o nome? A cadeia principal, gente, uma dica só para vocês. A cadeia principal está sempre à esquerda da carbonila. Cadeia principal de um éster está sempre à esquerda da carbonila. Então, nós temos, ó, carbono 1, carbono 2 aqui, ó. Carbono 1 e o carbono 2, tá vendo, ó? Então, aqui é a cadeia principal. Professor, e esse carbono aqui? Não dá. Por quê? Porque eu tenho aqui a presença de um heteroátomo, tá vendo? Eu não tenho como pular aqui para contar um outro carbono, não tenho. Esse cara aqui é como se fosse uma ramificação, vamos dizer assim, tá? Um metil que entrou ali é para estabilizar o oxigênio, é uma ramificação, ok? Então, quando eu vou para o nome disso daqui, gente, veja como é que é o nome. Veja como é que é o nome. Não é um etano, não é, ó? Então, vai ficar assim, ó. Etanoato, ó, o ato entrando de novo, ó. Por quê? Porque é etanoato, professor? Porque ele derivou do ácido etanóico. Ele derivou do ácido etanóico. Veja bem, o nome dos ésteres é a derivação do seu ácido formador com o álcool que ele foi formado. A reação de produção de um éster
chama-se de esterificação. Pode anotar aí do ladinho, ó. Reação de esterificação é quando nós reagimos um ácido orgânico com um álcool e produziremos um éster. Vou mostrar isso para vocês. Então, veja. Etanoato de... Quem é esse daqui, ó? O metil, não é, ó? Esse daqui é um metil. Não é não? É um metil. Sim. O que é que eu vou fazer com esse metil? Eu vou completar, ó. Vou botar um ila. Então, etanoato de metila. Etanoato de metila. Fala, Maria, não entendi. Foi muito rápido o que você colocou. A Maria botou metil. Metila? Isso, Maria. Metila. Diz assim, não tira essa exclamação, tira essa interrogação, bota exclamação. Metila. Se fosse um etil lá, etila. Se fosse um propil, propila. Se fosse um butil, butila. Você termina com ila, né? O nome da quantidade de carbonos e ila no final. Fala, Pedro. No caso dos ésteres, vão variar. É só essa ramificação de metil, etil, propil. Isso. O resto já é só aqui, ó. né? Isso, só aqui, porque era metil, eu vou colocar o A, então fica metila. Butil, butila. Propil, propila. No caso do carbono e do metil da esquerda ali, ele não vai variar, vai ser o mesmo, né? Não, mesmo. Você vai colocar, se fosse 3, aí seria propanoato. Se fosse 4, butanoato. Mas aí seria um éster? É um éster. Tá? Se você verifica esse nome, etanoato de metila, que vai funcionar esse? Éster. Que é a junção de quem? Do ácido carboxílico com álcool formador. Então, vamos ver como é que forma essa estrutura, essa mesma que eu fiz aqui, a reação. Vamos ver como é que é formada essa estrutura, que é chamada de esterificação, né? Ó, reação de esterificação. O meu tempo está acabando, meu Deus. Reação de esterificação. Olha o nomezinho já condiz, né? Essa esterificação é a produção de éster. Então, esterificação o que é? É um ácido carboxílico, ó, ácido carboxílico mais álcool. Um ácido carboxílico mais álcool. Vou produzir quem? Um éster. Ácido carboxílico mais álcool produz éster. Então, vamos ver o exemplo. Vamos ver o exemplo mesmo que eu tinha feito. Vou pegar o ácido etanóico, ó, H3C, COOH, mais o álcool, nós tínhamos uma metila, não é? Então, que álcool eu vou ter aqui, gente? Que álcool eu vou ter aqui, galerinha? Que álcool é esse? Valendo um bombom no seu Sampaio. Que álcool é esse daqui? Quem pode me dizer? Aquele bombom piper. É o metanol. Metanol. É o metanol, só tem um carbono, então é o metanol. Né? Então, ó, veja bem, o que vai acontecer? Vitor, presta atenção, Vitor, aí, ó. Olha a Marina, valeu, Marina. Marina Daniel, tem ali a Daniel, a Marina Daniel, gente boa. Então, veja aqui, ó, vai haver, Vitor e os demais, uma desidratação. Do jeito que eu vi lá no processo do sal formado, eu vou desidratar esse sal. Então, como é que desidrata, ó? Essa hidroxilazinha aqui, ó, vai tirar esse hidrogênio. Quando tira, vira o quê, gente? Vira o quê? Vira o quê? Água. Virou água. E aí, ó, vai produzir quem? O éster. Porque agora vai entrar essa metila lá, ó. Vai ficar assim, ó. O CH3 vai lá pro canto. Isso. Então vai fazer assim, não é, ó? Tá aqui negativo, ó, porque o hidrogênio saiu. E aqui vai ficar o quê? Positivo, não é não, ó? O CH3 está positivo. O que é que vai acontecer aqui, ó? Vão se unir, né, ó? Vai se unir. Produzindo quem? Etanoato de quem? De metila. E não posso esquecer que formou água, não é? Por que formou água? Porque para poder sair essa molécula, eles precisam se unir, não é não, ó? Então, houve aqui uma interação intermolecular entre esses compostos. E aí a gente faz a definição de ésteres. Tudo bem, pessoal? Minha aula acabou. Atividade da página 195, 196 e 198, 199. Essas 195 e 196 é falando dos sais, tá?
Aí vocês vão ver lá as nomenclaturas. Na próxima aula vamos corrigir tudo, não se preocupe. Eu praticamente terminei o conteúdo, tá? Vamos corrigir todas as atividades na próxima aula, então preciso que vocês tentem fazer. Então, repetindo. Fala, Vou Alan. repetir as páginas aí, por favor. Repito, sim. Páginas 195 e 196, falando de ácidos, né? No caso aqui, de sais, perdão. E 198 e 199, falando aqui dos ésteres, tá? Façam essas páginas, mandem para mim essa semana para eu poder colocar nos meus arquivos quem está produzindo o trabalho, tá? E na próxima aula nós vamos trabalhar só atividades que foram passadas. Tudo bem? Antes que eu vá embora, alguma pergunta? Isso, Pedro, é isso aí. Antes que eu vá embora, alguma pergunta? Alguma pergunta relacionada ao éster? O éster, o que é, gente? O que é um éster? É a interação de um ácido carboxílico com um álcool. Qualquer álcool.